aqui. Tá todo mundo na sala? Todo mundo consegue me ouvir? Legal. Eu vou dar alguns avisinhos gerais. Esse Zoom, ele vai ficar aberto. Eu subo no YouTube para gerar um link até menorzinho para todo mundo poder assistir. Então, se vocês tiverem alguma questão de restrição de imagem, é só fechar a câmera, que aí não aparece a carinha de vocês no vídeo, tá? E para vocês interagirem comigo, em perguntas, vocês podem usar o chat aqui do lado, onde vocês vão digitar. A Renata, ela tá junto aí, ela vai estar traduzindo para mim as perguntas de vocês. Boa noite, Shirley. Ou então, tem um comandinho aqui para vocês levantarem a mão. A hora que vocês pedem, né, que é esse raise hand, quem tiver com ele em inglês, ou então levanta a mão, porque aí a câmera fecha em vocês, vocês abrem o microfone e podem fazer perguntas. E aí essa é uma forma legal de vocês interagirem, e eu sempre falo, né, os Zooms, quando a gente faz para falar de energias, eu acaba seguindo sempre a energia do grupo, né, então esse Zoom é para vocês, não é para mim, eu sempre trago aquilo que vocês energeticamente querem e buscam e escolhem saber. Então, quanto mais vocês interagirem, né, e fazerem perguntas e tal, mais a gente cria essa energia contributiva para todo mundo que está aqui, tá bom? Então, esse Zoom de hoje é para falar de processos corporais, né? Eu acho que é bacana falar um pouquinho para as pessoas que estão chegando, eu não sei exatamente se todos que estão aqui já tiveram algum contato com as barras, mas os processos corporais, assim como as barras, são uma ferramenta do Access Consciousness, que é esse grande acesso à consciência, né? E tem como porta de entrada e a primeira ferramenta as barras, né, que atuam em 32 pontos da cabeça, que quando são tocados, vão fazendo uma limpeza geral de crenças. É um reset, né? É um refresh no computador. A nossa mente é como se fosse um disco rígido, na verdade, né, o nosso cérebro armazena todas as informações e todos os pensamentos e sentimentos e emoções que a gente produz. Então, as barras vai fazer o quê? Vai gerar descarga elétrica, o nosso cérebro é um circuito elétrico, que quando a gente corre as barras, libera esses circuitos elétricos. A gente tem uma liberação energética, né, desses pensamentos que ficam tagarelando na nossa mente, fazendo com que a nossa vida seja sempre dentro de uma limitação do que é a ordem nessa realidade de terceira dimensão que a gente vive. E aí, o que os processos corporais, como eles atuam? Da mesma forma que as barras, ao serem tocadas, são liberadas e criam mais espaço na mente, no cérebro, os processos corporais, eles são todos com toques sutis, toques através das mãos. As mãos funcionam como neurotransmissores sobre a pele. E o que vai acontecer? É como se permitisse um afrouxamento das moléculas, como se fosse uma liquefação, vamos chamar dessa forma, para vocês entenderem, tá? Eu não tenho os termos científicos, mas eu consigo, acho que através da energia, falar um pouquinho para vocês como atua. Então, os corpos, eles gostam de ser tocados, né? E à medida em que a gente faz esse toque suave, sutil, energético, e com essa intenção de estar a serviço da contribuição para o outro, para aquele corpo que está ali, gera mais espaço. E é por isso que eu fiquei tão apaixonada pelos processos corporais, porque quando eu comecei a utilizá-los nos meus atendimentos e comecei a dar os workshops corporais, eu consegui realmente perceber aquilo que a gente ouve nos cursos quando a gente faz, que tem toda a parte de teoria, e aí quando você começa a realmente trabalhar com o corpo, você começa a perceber que o corpo tem habilidades. O corpo, na verdade, ele é um território de potências. São essas potências que ficam muitas vezes totalmente anuladas dentro da gente em função daquilo que a gente reproduz na mente.
né? Então, cada ponto de vista que você tem, cada julgamento que você faz, e essa ação normalmente acontece na mente, né? É onde a mente cria isso tudo, você vai gerando pontos de ordem no teu corpo. É como se fossem cristalizando, é como se as células fossem sendo cristalizadas. Porque, na verdade, elas são solidificadas, né? Pelo julgamento, pelos pontos de vista, pelos implantes distratores que a gente tem na vida. Implantes distratores é tudo aquilo que está implantado em você e que foi gerado por uma instrução, né? Então, os preceitos e conceitos familiares, né, são implantes distratores, a igreja é um implante distrator, todas as ordens que a gente tem da sociedade, né, e tudo aquilo que a gente precisa o tempo inteiro preencher para pertencer a essa realidade, tudo isso é implante distrator. E é o que foi implantado ali em você para te distrair, para tirar você da atenção plena do teu ser infinito. E aí entra a sua mente ali, tagarelante o tempo inteiro, e é onde você vai criando pontos de vista e julgamentos que vão solidificando o seu corpo. E aí, esses nozinhos que vão acontecendo vão gerando as doenças. E é o que muita gente hoje já tem consciência e diz, doenças, existem doenças como câncer, por exemplo, que é psicossomático, a pessoa está num nível de estresse, ela começa a estourar a pele com psoríase, e aí vem, né? Tudo aquilo que vai para o corpo e que solidifica nele e que acaba gerando as doenças, né? E aí a gente vai entender aqui um pouquinho mais como cada processo corporal atua em algumas indicações específicas de doença. Então, só para a gente pegar o fio da meada de quem está entrando depois, né? A gente está falando de ferramentas de Access Consciousness, onde a gente tem a primeira delas que são as barras de Access, que são os toques na cabeça, os processos de corpos, os processos corporais, que no primeiro curso que eu fiz de corpos, de 3 dias, existiam 62 processos corporais. E o Access tem esse formato dinâmico, porque o Gary e o Dan são seres iluminados, vamos chamar assim, que estão sempre atualizando informações, né? Então, a segunda apostila de corpos, do segundo curso que eu fiz, ela já teve uma redução, ela tem 53, 52 processos, eu não sei exatamente. Alguns saíram, alguns foram tirados dessa apostila e foram para o curso avançado de corpos, enfim, mas todos eles são processos extremamente eficientes. E tem uma outra, e além, né, dessas duas ferramentas importantes que a gente fala, que é barras, corpos, agora eu adentrei um outro mundo, que é uma outra ferramenta mágica, incrível, que é a Sinfonia de Possibilidades, que trata dessa energia que vamos dizer assim, mais etérea, aquela energia que a gente não vê, mas que a gente pode perceber à medida em que a gente modula, à medida em que a gente, primeiro, escolhe estar a serviço dela, né, a serviço desse acesso, à medida em que a gente engaja com os elementais, que são as moléculas e os seres da natureza, que são seres sem julgamento, seres extremamente potentes e que nos contribuem, né, para que a gente possa, de fato, entrar nesse universo, que é o universo do ESB, do ESC, do SOP, que é essa contribuição que o Dr. Dan trouxe para o Access, onde a gente trabalha num nível da dança energética. Eu vou usar esse termo, que foi o termo que ele usou agora no SOP, que foi o curso que teve agora, do dia 10 ao dia 14, onde a gente trabalha de forma a liberar do corpo todas as possibilidades, tudo que o corpo tem de não julgamento, tudo que está trancado no nosso corpo, que, como eu falei, começa naquilo que a gente pensa, cristaliza naquilo que a gente julga e fica denso, a maneira em que a gente alimenta e continua alimentando esses pontos de vista, trazendo cada vez mais e solidificando as doenças no nosso corpo.
Então, o SOAP ele vai fazer o trabalho dessa dança energética para liberar toda a energia que está trancada no nosso corpo, conduzindo a pessoa para fora das suas limitações. Então, por isso que é tão mágico, né? Porque é como se fossem tiradas as camadas de mentiras, de julgamentos, de limitações, vai tirando tudo aquilo que a gente vai a vida inteira fazendo com o nosso corpo, sem ter sequer ideia de que a gente faz isso, né? A gente não tem ideia do quanto a gente se cristaliza, do quanto a gente se solidifica. E à medida em que a gente vai solidificando o nosso corpo a partir dos nossos pontos de vista, a gente sim vai criando todas as doenças, né? E muitas vezes não é uma doença que você identifica, eu já tô no nível 4 de uma doença X. Não, é aquela dor crônica que aparece no teu corpo e que você já tentou de tudo e que nada passa, né? Eu tive durante anos uma dor no sacro que chegou um momento que eu falei, eu vou conviver com ela, porque não tem mais o que fazer. Eu fui para osteopata, eu fui para quiroprata, eu fui para acupuntura e eu vivi à base de anti-inflamatório. Aí quando o anti-inflamatório tinha que dar uma pausa, era relaxante muscular, até estar extremamente intoxicada. Essa intoxicação me deu refluxo, me deu uma inflamação no intestino, ou seja, eu destruí o meu corpo por conta da dor no sacro, que começou, sim, numa criação totalmente mental, né? E essa dor foi se dissipando no momento em que eu comecei a fazer os processos de corpos. Mais especificamente, quando eu fiz o primeiro curso de facelift, e eu nem tinha ideia que isso poderia diminuir a minha dor. Eu fiz o curso de facelift porque eu estava na formação de ser practitioner, então eu tinha feito os de barras, já era uma facilitadora, e resolvi fazer o facelift para agregar aos meus pacientes no meu consultório. E aí, quando terminou o curso, eu fui para casa e eu acordava à noite, porque a hora que eu me virava, era como se fosse um gancho que me puxasse pelo sacro, sabe esse gancho de pesca de anzol? Era o que eu sentia. E eu dormia a noite inteira sem acordar. A hora que eu acordei, que eu me toquei, que eu não tinha tido a dor. Pela primeira vez em, sei lá, 8 anos. Eu falei, nossa, o que é isso? E aí me veio o facelift. Eu liguei para o Márcio, que foi meu facilitador na época, e falei, minha dor do sacro sumiu. Tem alguma relação com o curso? Ele falou, tem todas. Porque o processo corporal é justamente isso. O processo corporal, e aí eu vou usar um termo bem popular aqui para todos entenderem, é como se fosse realmente esse afrouxamento das moléculas, né? A gente chama a energia, toca o local ou até outros locais do corpo, dependendo do processo que vai se fazer, e aí aquilo gera espaço. É como se realmente o corpo abrisse e entrasse numa nova possibilidade. Eu não tenho nem... porque esse processo ele não vem da mente e nem vem do cognitivo, né? Então, não é tão fácil explicar, porque ele é um processo de percepção e de consciência corporal mesmo, né? É daquilo que é permitido a partir desse espaço do corpo. E é por isso que eu resolvi também fazer esse Zoom, porque eu percebo que as pessoas têm muitas dúvidas ainda. Elas não chegaram ainda nesse espaço de poder perceber o que é o processo corporal. O processo corporal, ele permite que você se auto-aplique. Ele permite que você aplique nos outros e cure o corpo dos outros. Isso é uma possibilidade tão possível dentro do Axis. Essa possibilidade de trazer workshops de corpos, onde no workshop a gente consegue entrar no detalhe do assunto, daquele tema, trazer toda a parte teórica que a gente tem nos cursos mais avançados, aplicar o processo, e ali ela está saindo com um diploma que é uma ferramenta que vai mudar a vida dela, no mínimo, né? Porque se ela não quiser fazer como contribuição para mudar o mundo das pessoas, ela vai fazer para ela e ela já vai mudar o dela. E se ela quiser ser uma contribuição para o mundo, ou fazer disso até uma profissão, fazer disso uma atividade profissional para terapeutas, psicólogos, quiropratas, osteopatas,
é basicamente você ter a possibilidade de fazer ali o milagre na pessoa. E o que me encanta e me faz ficar apaixonada pelo Axis, eu me apaixono cada vez mais por todas essas ferramentas maravilhosas que a gente tem, porque toda vez que eu me surpreendo com um processo ou entro num novo nível de consciência e eu acredito que ali já era o máximo que eu podia chegar, porque aquilo é muito novo e aquilo realmente traz uma mudança e uma mágica na minha vida, aí eu escolho uma outra coisa e quando eu escolho alguma outra coisa eu chego lá, que foi a experiência do SOP agora, né? Eu imaginava que os processos de corpos já era o máximo daquilo que eu podia fazer. Isso preencheu a minha vida de uma maneira mágica e curativa, né? Porque eu percebo que o meu corpo todos os dias muda. Quanto mais eu me apaixono por ele, quanto mais eu respeito ele e paro de julgá-lo, mais ele responde aos meus objetivos. Então, eu me sinto melhor em termos de órgãos mesmo, o refluxo que eu tinha eu não tenho mais, a infecção, a inflamação, era uma inflamação no intestino, onde eu desenvolvi várias intolerâncias alimentares, e isso está diminuindo a cada dia, eu tive uma redução de peso de 8 quilos, e sem tomar remédio, sem ficar na neura, e comendo tudo que eu gosto, porque hoje quando eu paro num self-service, eu paro na frente do bandejão e pergunto, corpo, o que você quer comer? E aí eu consigo respeitá-lo no sentido de comer o que ele quer comer. E eu sempre fui uma pessoa muito glutona, eu sempre gostei de comer, eu sempre gostei do junk, eu gosto da feijoada, da carne de porco, do churrasco, sempre gostei de comer como que nem homem, né? É o que muita gente, porque tem essas comparações, se a gente for comparar dentro de uma linearidade, eu tenho um apetite masculino, né? Eu como bem. E isso fazia com que eu travasse uma guerra com o peso e com o corpo que foi a minha vida inteira, né? E hoje, depois de 2 anos praticamente, não faz 2 anos ainda que eu fiz o meu primeiro curso de corpos, não faz 2 anos, eu fui incorporando essas ferramentas e eu fui vendo o quanto o corpo cria. E a mágica disso tudo, né? E é até matéria de curso, quando eu que normalmente as pessoas sempre perguntam para o Gary, né? Por que as pessoas sempre fazem o curso de corpos e regressam para trabalhos de corpos, né? E ele fala, a resposta dele e é a que eu percebo e percebi no meu corpo, é porque quando você faz trabalhos de corpos no seu corpo e você permite que o outro acesse esse espaço, todas as áreas da vida da pessoa começam a mudar. Porque é a partir do espaço do corpo que a gente consegue fazer um trabalho de engajamento efetivo com as moléculas e com as células, e com isso fazer atualizações. O que são essas atualizações? Atualização é tudo aquilo que não existe ainda nesta realidade, quando você atualiza, você traz para essa realidade. Então, é o que você cria. O trabalho com o corpo permite a descoberta de várias habilidades, não é incomum que alguém que faça tratamento de corpos, faça processos de corpos, descubra habilidades de escrever, descubra que tem habilidades de pintar, descubra uma nova possibilidade, uma nova profissão, uma nova carreira, porque você vai liberando tudo que é ponto de vista, tudo que é julgamento, você vai fazendo esse trabalho de afrouxamento das moléculas, aonde além de trazer muito mais flexibilidade, traz muito mais consciência corporal para você. E gerando mais espaço, você consegue absorver muito mais coisas e fazer escolhas de formas muito mais assertivas. Escolhas que partam da necessidade da vontade, né? Vou dizer mais vontade, eu acho que disposição do teu ser infinito.
É achar aquele espaço do que é realmente importante para você, do que funciona realmente para você, e não tá mimetizado no que as pessoas esperam de você, ou no reconhecimento que você espera ter das pessoas, ou daquelas situações onde você se faz menor para pertencer a essa realidade. Então, essa consciência dos corpos, ela vai trazendo... É consciência mesmo, né? Mas a consciência, ela vai te trazendo mais espaço. E a partir desse espaço novo, você consegue ter acesso a ferramentas internas que você ainda não tinha acessado, tá? Então, basicamente, esse é um resumo. Quando eu falei aqui do SOP, foi no sentido desse presente que é o Axis na vida da gente. Oi? Você! Oi? Desse presente que é o Axis na vida da gente, e que sempre a gente é surpreendido por mais. E é onde eu vejo que é a pergunta básica que está até no curso de barras, né? Que é o primeiro, e que é o que mais é possível? O que mais é possível? Porque quando a gente entra nesse mundo do Access Consciousness, a gente descobre que sempre é muito mais possível. Porque cada vez que eu assumo um degrau, e eu sei que tem outros ali pela frente, eu chego naquele e falo, nossa, uau, isso mudou o meu mundo. Esse é o máximo que eu posso ter. E aí vem o SOAP, que é o máximo, né? Que é essa dança energética, essa limpeza de camadas, tirar tudo aquilo que está impedindo aquele corpo que está ali a ir para um além, no sentido, um além do maior, né? De um espaço além daquele que ele está. Né? Porque eu imagino, chegando no SOAP, fazendo aquela mágica com os corpos e vendo como o meu corpo atuava, eu imagino, meu Deus, ainda tem maestro, que é o meu objetivo, né? Eu estou nessa escalada para chegar lá no maestro, então ainda tem mais. E isso tudo a gente pode a partir do território do nosso corpo. Né? Então, fica aqui o convite, né? No caso, para que vocês possam se permitir irem mais além dentro desse território infinito que é o corpo e a maneira que ele nos permite criar e trazer uma atuação completamente diferente para todas as áreas da nossa vida, porque isso está relacionado ao quanto você está disposto a receber, ao quanto você está disposto a, de fato, ser contribuição com o outro, porque os processos de corpos também trazem essa troca de presentear que tem nas barras, que você aplica e você também está trabalhando em você. Né? Então, você aplica e você sente o seu corpo reverberar. Você engaja com os elementais e você pergunta para aquele corpo o que ele está disposto a receber dessa sessão e você recebe essa resposta no teu corpo, né? E isso vai te conduzindo para que você possa mudar de verdade aquilo que está ali, aquela possibilidade que aquela pessoa que está ali ainda não acessou, mas ela está disponível a partir do corpo dela, e a hora que você trabalha isso, você abre esse espaço e cria novas possibilidades, tá bom? A gente vai falar, eu queria trazer aqui 3 temas, que são as 3 classes que eu tenho de programação e esclarecer a dúvida das pessoas, né? RPEDs posicionais, MTV-SS e a supressão das células de gordura. Então, antes de falar da gente entrar no que é cada um dos processos, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida desse overview geral que eu trouxe aqui. Tem uma pergunta da Vivi no chat. Pode falar. Da Vivi Leite, apresenta uma doença autoimune que causa espasmos, enrijecimento dos dedos, pernas, braços. Não lembro o nome da doença. Posso tratar com MTV-SS, memória celular? Sim, eu acho que o MTV-SS, ele é até mais eficiente aí. Porque quando ela fala do enrijecimento, eu entendo que tem aí um processo que seja muscular, né, e que envolva ossos e cartilagem, né, ela fala aqui de pernas, braços e dedos. Memória celular, ele é um processo super eficiente, mágico, para questões cutâneas,
né? Então, por exemplo, cirurgias que você tenha feito, pontos internos, que você ainda sinta alguma sensibilidade, queloides que ficam na superfície da pele. Eu curei uma cliente minha de psoríase. Ela tinha uma psoríase no braço que comia o antebraço dela quase inteiro e a gente zerou em 8 sessões de memória celular. E a psoríase, ela está relacionada a estresse, mas tem quem diga que ela é também uma questão autoimune que não tem cura e que vai aumentando, e tem pessoas que dizem que é só uma questão realmente cutânea de baixa imunidade com alta carga de estresse. Eu não sei exatamente cientificamente qual é a correta, mas a memória celular curou isso. Agora, o MTVSS, como está vindo a energia do MTVSS, eu vou falar dele primeiro, tá, pessoal? Eu acho hoje... pode falar. Tem uma pergunta da Pamela e o Henrique levantou a mão, eu não sei se ele quer falar. Tá, porque aí vamos ver se eles querem falar em termos de dúvida. Qual é a pergunta da Pamela? Você sabe explicar como que funcionam as barras nas perspectiva da física quântica, mas eu acho que você vai fazer um zoom só de barras ou você pode responder? Não, eu posso falar bem rapidinho. Na verdade, eu não sei se a Pamela está desde o começo, né? Mas eu falei aqui rapidamente que como funciona, né, dessa limpeza. Barras é física quântica pura. Na verdade, o Access Consciousness é física quântica pura, né? O que está por trás disso é justamente essa questão de que o teu ponto de vista cria a tua realidade, né? E isso é para tudo. Isso é o guarda-chuva que inclui barras, processos corporais, SOP, maestro, tudo isso. O teu ponto de vista cria a tua realidade, né? Então, tudo aquilo que você projeta a partir do teu ponto de vista da sua mente, você cria na tua realidade. E Barra trabalha muito com isso. Então, é justamente para evitar que você crie uma vida de merda e que você more dentro da piscina de cocô, que você corre as barras para tirar tudo aquilo que você vem armazenando de pensamento, sentimento e emoção. Então, as barras, elas são um instrumento potentíssimo para esvaziar a sua mente, para tirar esse monte de lixo que fica ali, para evitar com isso que você crie uma vida com todos esses pensamentos negativos, com toda a parte de baixa densidade, né? E a física quântica trabalha muito essa questão de frequência, né? Que você atrai aquilo que está na frequência que você está vibrando. Então, as barras entram nesse sentido para elevar a sua frequência. A gente tem vários processos verbais no Access Consciousness como um todo e também em barras, onde você leva a sua frequência com isso e você vai sair desse estresse pós-traumático que a gente chama, de você estar sempre voltando para os mesmos eventos que te colocam numa limitação. É isso, basicamente, mas esse não é o tema deste Zoom, mas eu espero ter te esclarecido. E aí, Rê, tem uma terceira pergunta, é isso? É possível tratar mancha na pele com facelift? Sim. Mancha na pele você trata também com facelift, você trata memória celular também, manchas na pele. Né? Memória celular talvez tenha mais eficiência, não sei se mais, porque depende do que o corpo pede, né? A gente sempre tem essa ferramenta que é a mais importante, assim, diria que é a mais representativa, né? É olhar para o corpo e aí pedir, perguntar, né? Corpo, qual é o processo que se requer para que você se nutra? Então, já aconteceu de pessoas chegarem para receber facelift e o corpo delas nitidamente me pediu um processo corporal, né? Um MTVSS, por exemplo. A pessoa já chegou para correr barras e a hora que ela chegou não era barras, era processo corporal que o corpo estava pedindo. Então, nesse caso, a gente sempre pergunta, segue a energia e pergunta para o corpo o que realmente vai ser a melhor contribuição de nutrição para ele. Mas facelift clareia muito a pele. Não só clareia, como rejuvenesce e é constatado. Eu tenho fotos de antes e depois. Eu sou um case disso, eu vou fazer 50 anos o mês que vem, e desde que eu comecei a fazer o facelift, que faz 1 ano e
8 meses, mais ou menos, e eu me auto-aplico, né? Nem é um processo que eu tenho trocado muito, porque sempre que eu troco, eu acabo trocando barras mesmo, porque é em cursos e a gente visa trocar para criar mais espaço para receber mais. E o facelift eu me auto-aplico, eu faço inclusive o energético, porque a gente tem 2 modalidades de facelift. A gente tem o tocado, que são toques suaves, onde a gente faz uma leve pressão, e aí sim a mão funciona como neurotransmissores, e a gente aplica no pescoço, na parte do colo, e sobretudo pontos específicos do rosto, onde a gente tem sugestões a seguir. E o facelift também permite que você atue e faça no corpo inteiro, né? As pessoas exploram um pouco isso até, porque como o facelift, o nome, ele faz link com a face, e a gente hoje nas cirurgias, né, nas cirurgias plásticas mesmo, você tem o lifting, né, que é um processo de cortar a pele e puxar, então as pessoas fazem essa associação imediata. E eu percebo que muitos facilitadores acabam vendendo essas classes com esse approach, né? Com o approach de, você vai ficar mais jovem, você vai rejuvenescer, vai fazer a restauração celular, tudo isso acontece. Mas isso tudo acontece também no nível do corpo. E o facelift traz isso, tanto que eu fiz um curso de facelift e a minha dor no sacro sumiu. E a dor no sacro, teoricamente, não tem nada a ver com a parte estética, né? É muito mais a parte do funcionamento do corpo. Então, ele é muito eficiente com manchas e também com a cura de órgãos, tá? E a gente pode, sim, aplicar o facelift no corpo inteiro. Tanto que tem relatos do próprio curso, quando a gente passa o vídeo, que o Gary conta que tem mulher que o peito vai para cima, o peito levanta, a bunda levanta, a perna fica mais dura, né? E isso são os relatos que ele traz. Eu tenho uma cliente que foi fazer o facelift para tirar bolsa que ela tinha aqui embaixo do olho e ela emagreceu 6 quilos, 6 ou 8 quilos a Lu, eu não lembro agora, mas ela teve um emagrecimento e não era o objetivo. A gente não fez o facelift com o objetivo de emagrecimento nela, porque eu nem sabia dessa possibilidade. Era mais a questão da bolsa mesmo, que ela acabou nem fazendo a cirurgia, que era blefaroplastia que ela ia fazer, e a gente diminuiu bem. Diminuiu bem, e não é que diminui só a bolsa, a coloração, a olheira some, né? Assim, aquela olheira arroxeada, tal, quando você faz 10 sessões seguidas ou 20 sessões seguidas, que você faz direto, você tira, né? Esteticamente tem uma mudança bem interessante. Tem mais alguma pergunta ou eu posso ir para os Então, tem mais uma sobre facelift. A Lourdes Pescador quer saber se facelift energético é outra classe. Não. A classe é uma só, é a classe de facelift. Na verdade, o curso de facelift, ele está dentro do curso de 3 dias de corpos, ele é um processo corporal, mas ele demanda uma habilitação diferente. Então, por exemplo, eu sou facilitadora de corpos e facelift. A minha habilitação para corpos não me permite ser facilitadora de facelift. Eu tenho que ter a habilitação para ser facilitadora de facelift. Mas ele é um conteúdo que está no curso de 3 dias de corpos. Então, quem fizer o curso de 3 dias de corpos vai ter acesso ao facelift. A maioria dos facilitadores, já soube de facilitador que não deu, mas a maioria dos facilitadores faz uma demonstração no curso de 3 dias de corpos do facelift, até onde eu sabia, o By the Book demanda isso, mas fiquei sabendo recentemente que teve facilitador que não deu essa modalidade, mas eu acho que isso aí é de cada um, enfim. Nos 2 cursos que eu fiz, o primeiro foi com o Haris, o segundo com o Márcio, ambos fizeram a aplicação do facelift. É que o curso de facelift exclusivo, eu entendo, e não querendo separar nem comparar, que ele acaba sendo mais, como eu vou dizer, não é efetivo, mas ele tem mais conteúdo. Porque a gente fala, que nem no curso de facelift, eu dou toda a parte de teoria, que falo muito de corpos, da diferença de barras e de corpos. Trago o enunciado aclarador para quem não conhece e não fez barras, porque o curso de facelift não demanda pré-requisito, você não precisa ter barras para fazer o facelift. E aí a gente faz a demonstração, além de rodar mais de 60 processos verbais, que tem na apostila de facelift, que são muitos processos verbais importantíssimos e potentíssimos com relação às nossas crenças de envelhecer,
o corpo cair, morrer, e aí a gente vai tirando isso, fazendo essa limpeza através dos processos verbais. Você tem as duas modalidades na classe. Então, você tem o facelift tocado e tem o facelift energético. E aí a gente faz a troca entre os grupos, entre as duplas, das duas modalidades. Então, o curso de facelift, quando você faz sozinho, se você quer ser uma practitioner engajada, consciente de facelift, eu sempre recomendo fazer o curso de facelift, né? Porque no curso de corpos são 50 processos e o facelift é um deles só. E alguns facilitadores dão, a maioria dá, mas é ali, eles fazem o primeiro e você tem as 27 frequências e aí você pode, a partir desta demonstração, trocar o facelift também nesse curso, né? Então, quando você faz o curso específico, você tem... É como as pessoas às vezes perguntam, é a mesma coisa fazer um workshop de MTVSS ou fazer o fundamento? Porque no fundamento tem o curso de MTVSS, tem o curso, tem a modalidade do MTVSS. Só que você está no fundamento e ele é um item da pauta do fundamento. Então, você vai fazer um exercício que é mais rápido, né? Na verdade, o MTVSS, a gente vai falar aqui, ele tem só em uma das modalidades, que é a possibilidade de você fazer em áreas do corpo, que é uma das, você tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades dentro desta possibilidade, né? E além das outras que a gente vai falar daqui a pouco, que eu vou falar do MTVSS. Então, no curso de fundamento, você não percorre todas elas, porque no curso de fundamento o MTVSS é um item da pauta, né? Mas você aprende o MTVSS no fundamento. O que você aprende ali, você pode se auto-aplicar. Você pode aplicar nas pessoas, certamente você vai ser uma puta contribuição, óbvio. Mas fazendo um workshop exclusivo de MTVSS, a gente vai poder praticar todas as modalidades, né? Que aí eu acho que a gente já pode entrar nesse assunto, já que a gente já entrou. Tem mais alguma pergunta, Rê? No curso de corpos, quais são as classes de corpo e objetivos? Eu não sei se eu entendi essa pergunta. No curso de corpos, quais são as classes de corpo e objetivos? Ah, tá. No curso de corpos, é um curso de 3 dias, onde você tem uma apostila que hoje tem 52 processos, eu acho. E aí a gente tem uma carga muito grande de conteúdo que fala desse processo de corpo, como ele atua, como você transforma, a partir de quando você consegue criar, como é essa possibilidade de criar a partir do corpo. Então, a gente tem todo vamos dizer, uma musculação para poder criar mais músculo de consciência. E aí, os outros dias são basicamente você com o companheiro trocando na maca. Tá? E no curso de corpos tem uma característica que o facilitador que está ali percebe a energia de quem pode ser contribuição para o outro, então ele já faz uma escolha de quem fica com quem, ele já define qual é o corpo que vai ficar com o outro corpo, e aí são 3 dias de diversão profunda, porque você fica fazendo, aplicando e recebendo os processos corporais. E aí a gente tem no curso, obviamente, técnicas de como você aprender a ouvir o corpo que está na maca, como você entender, interpretar o que ele está escolhendo, qual processo que ele vai escolher. Tem algumas sugestões de como a gente faz para definir, que eu basicamente tenho a minha. Eu faço a minha conexão com o corpo hoje, antes era pegar a apostila, passar o dedo e aonde o dedo caiu, pegou, que é uma possibilidade. Hoje eu já consigo conversar com esse corpo que está ali na maca, o meu corpo percebe e ele me leva, né, para o processo, e o processo vem. E aí eu tenho, enfim, as apostilas ali para poder direcionar, porque a gente tem, cada processo demanda um tipo de toque, um lugar de toque, outros é percorrer pelo corpo, outros é no órgão específico, outros não é o órgão específico, mas são pontos que são energéticos ou então linfáticos, e aí a gente vai seguindo esse território potente aí que é o corpo, tá? Então, vamos lá, eu vou entrar aqui no MTVSS. Aliás, eu vou, então, já que a gente... Vou falar do RIPEDS, tá?
Porque na minha concepção, e isso pode ser só um ponto de vista da minha parte, o Ripedes, ele é uma ferramenta assim extremamente potente, porque ele fala em primeira instância de tudo aquilo que é um ponto de vista que a gente adote. Toda vez que a gente adota um ponto de vista, a gente desconecta consciência. Olha que coisa maluca isso, né? Então, cada vez que você cria um ponto de vista que é fixo, que é um posicionamento efetivo, que é muito dentro dessa realidade, daquilo que as pessoas esperam da gente. E eu era assim também, tá? Eu vou falar para vocês que eu julgava muito as pessoas que não se posicionavam. Principalmente no mundo corporativo, que a gente vive alguns embates, e tem gente que fica ali em cima do muro, né, e que não diz nem que sim, nem que não, e nem fala que quer, nem que não quer, e que não faz nada, que não quer se indispor com ninguém, e fica lá em cima do muro. Eu tinha raiva dessas pessoas. Eu falava, mas que bundão, né, que sabonete, tá lá em cima do muro. Que nada mais é do que? É um julgamento. A gente vive numa sociedade que você tem o tempo inteiro que ou tá certo ou tá errado, e as pessoas estão sempre o tempo inteiro brigando para tá certa, né? É tudo sobre não estar errado. Ainda que tenha que mentir, ainda tenha que assumir uma posição que ela nem tem certeza se realmente ela quer, ou então para fazer amigos e influenciar pessoas, e é assim que as pessoas vivem, infelizmente. Então, cada vez que você está naquela condição de falar, eu acredito nisso, eu sou essa posição, eu assumo isso, você está criando julgamento, ponto de vista e ponto de ordem, o que é pior, né? Cada julgamento cria um ponto de ordem no teu corpo. O ponto de ordem, para falar também aqui dinamicamente, para todo mundo entender, é um nó. É como se você desse um nó e como se isso solidificasse a tua célula e as moléculas. Isso é um ponto de ordem. E é aí que você vai criar a dor no sacro que eu tinha, a inflamação, o trombo, né? A trombose, o que é? Um coágulo que entope a veia. Isso é um ponto de ordem, isso é um ponto de vista solidificado ali, né? É a forma que você faz para solidificar a célula do teu corpo e sim trazer a doença e criar a doença para ele. Então, por isso que eu acho que no meu ponto de vista, o Ripedes é um processo extremamente expansivo. Porque se você libera os seus pontos de vista e os seus julgamentos num primeiro momento, você não vai criar doença. E este workshop, ele te traz como isso acontece. Porque cada vez que a gente adota um ponto de vista e desconecta um nível de consciência, e desconecta a consciência, a gente trabalha 5 sistemas no nosso corpo que vão fazer a solidificação das moléculas e das células do nosso corpo. São os 5: entropia, paralisia, atrofia e destruição. Na verdade, aqui eu falei 4, né? Tem mais um. Enfim, a gente solidifica esses 5 aspectos, e aí que você cria a dor em você. Então, assim, não dá para dizer que isso é uma coisa legal ou que isso é uma coisa bacana, né? Não dá. Eu vou procurar aqui na apostila e depois eu volto aqui para falar o 5º elemento. Entrofia, paralisia, atrofia, destruição. Então, é isso que o Ripedes faz. Então, quando a gente consegue, né, trazer para o nosso corpo essa cura dessa forma que é tão dinâmica, você não vai nem criar doença, nem passar para um segundo estágio, onde você entre com, por exemplo, o MTVSS. O MTVSS é um processo que você vai trabalhar o teu corpo a partir do momento que você já gerou esse sistema de desprendimento da valência terminal molecular. Isso é o MTVSS, né? A tradução do MTVSS, da sigla MTVSS, traduzindo para o português, é Sistema de Desprendimento da Valência Terminal Molecular. O que faz isso? Quando a gente solidifica. Você foi lá, solidificou seus pontos de vista, criou o ponto de ordem, aquilo já virou uma solidificação da célula, e aí vai começar a acontecer o quê? Vai desprender essa valência terminal. É quando a célula começa a se alterar, que aí a gente já está falando de um sistema
A gente já está falando de um câncer, por exemplo, né? O que é o câncer? É a má formação da célula que vai alterando e vai se transformando na doença, que é essa doença, talvez a pior do século, né? Porque a única que a gente, nessa realidade, é a única que a gente não vê a cura, não tem cura. Minha mãe e meu pai faleceram de câncer, os dois, e quando a gente descobriu, já estava num nível bastante avançado. Enfim, e ainda não tem a cura, né? E talvez se tivesse sido descoberto antes, com o MTVSS a gente poderia até poder curar, que é uma das mágicas incríveis que tem, né? Voltando aqui, pessoal, estava procurando, então o outro item do RIPEDS que a gente mata são as incapacidades, tá? Que estão relacionadas aos obstáculos que a gente mesmo cria cada vez que... Olha que lindo que é isso, né? Eu sou apaixonada. Então, assim, os obstáculos, na verdade, os obstáculos é aquilo que a gente cria paralisado pelos nossos pontos de vista, né? Então, cada vez que você define, que você conclui, ou que você simplesmente classifica qualquer coisa, você está criando obstáculo, né? E tá aqui, esse é o primeiro item, que é a incapacidade, tá? Então, isso foi RIPEDS. Se não está claro, alguém pergunta também. Rê, tem alguma pergunta sobre isso para eu seguir aqui? Será que a Renata caiu? A Renata está aí? Sim. Você está aí? Tem alguma pergunta sobre RIPEDS para eu seguir aqui para o MTVSS? Especificamente de RIPEDS, não. O que tem? Uma que envolve não só... Envolve uma dúvida sobre energia, que a Cristina até me falou que envolve facelift, barras e corpos. A pergunta da Cristina é o seguinte: se é energético, por que não pode ser feito à distância? Se eu me conecto com uma pessoa mesmo online, dará certo, porque energia não ocupa espaço e nem tempo. Por favor, me esclareça essa dúvida. Tá. Bom, então vamos falar no sentido... Vou responder por barras, tá? Depois a gente fala de processo corporal. A gente tem toda a cartilha do Axis e as orientações são um fio condutor, né? Para que a gente possa seguir, honrar o que é essa técnica, vou chamar de técnica, porque é uma técnica, é tão genial, né? Porque o que é hoje, o que são as ferramentas do Axis? É genial porque pegou assuntos da antiguidade, que a gente pega de lá de trás, onde a gente mexe com todas as estruturas que a gente tem, né, que fala de tudo que a gente já aprendeu e desconstrói tudo isso, e traz, através de ferramentas muito pragmáticas, de uma forma moderna e altamente contemporânea. Para mim, esse é o sucesso do Axis, né? Porque ele mescla isso e ele te permite ter a ferramenta que você precisa para criar o que você quiser, né? Então, tem um fio condutor que a gente segue. E tem uma orientação, que é do próprio Gary, do Dan o tempo inteiro, você tem que seguir a energia. Então, e quando a gente faz o fundamento, que é um curso bem mais avançado, ele traz isso, né? Ele desconstrói tudo que a gente viu até hoje para construir de novo a partir do quê? Daquilo que funciona para você. Então, é um processo energético e eu faço muita coisa energética, né? Principalmente o SOAP, por exemplo, é um processo que é permitido que se faça à distância. Tanto que a gente tem agora uma lição de casa, depois que saiu do curso, de aplicar 100 vezes antes de cobrar. E dentro dessas 100 vezes, fazer ele à distância, fazer ele pessoal, e à distância, sobretudo, para que a gente possa perceber o poder e a força dessa energia que tem total fit com isso que você falou. No caso das barras, eu preciso tocar a cabeça da pessoa, porque eu estou ali com ela, onde os toques, eles são altamente táteis. Não existe a possibilidade de ocorrer barras à distância, mas existe a possibilidade, como ele é energético, de eu aplicar barras estando na presença da pessoa à distância. O meu segundo curso de barras, eu nem tinha o fundamento ainda.
Eu não tinha feito o fundamento. Eu fiz o primeiro curso de barras em agosto de 2016, eu fui fazer o fundamento em novembro de 2017. E eu já facilitava, porque eu comecei a facilitar em março, enfim, e a minha segunda turma foram 23 alunos, inexplicavelmente, porque eu estava começando, né? E entre esses 23 alunos, tinha uma pessoa, uma moça, que teve o seu braço amputado. Ela só tinha o braço direito. Aliás, o esquerdo, o direito era amputado. E quando ela colocou isso na inscrição, eu liguei para o Márcio, que foi o meu facilitador, um deles, e aí ele falou, eu falei, como é que eu vou fazer? Ela só tem um braço, como é que ela? Ele falou, não, é energético o processo. Ela vai tocar com a mão que ela tem o braço, com a outra mão ela vai mentalmente, energeticamente aplicar. Ok, fui lá, seguimos com a turma, e ela fez a aplicação de barras com a mão que ela tinha e do outro lado só a parte energética. Pasmem, mas a pessoa em quem ela aplicou sentia esquentar mais no que estava energético, no que ela estava mentalizando, do que o que ela estava tocando. E aí, como tudo é um interessante ponto de vista, o tempo inteiro, você pode falar, tá, pode ter sido até um ponto de vista no sentido, porque isso então, quando ela chama o ponto sem tocar, não corre o risco dela tocar 1 milímetro para uma lá, 1 milímetro para a menos, e então ela está de fato sendo mais eficiente. What else? O importante é que funcionou e funciona, mas é um processo onde você tem que estar junto, em permissão com a pessoa. Uma das características das barras é justamente que você receba ao aplicar. Óbvio que a potência de quando você está recebendo, e está recebendo isso de alguém que está ali com você, ela é muito mais potente. Por quê? Porque é essa a egrégora da energia, né? A pessoa está ali em permissão para ser uma contribuição para aquele corpo que está na maca. E ali tem uma troca energética muito potente também, porque tem, né, um conceito de que todos os pontos que eu tenho, os pontos de vista que eu tenho, que façam sentido e que tenham conexão com a pessoa que está ali, limpamos juntos, né? Então essa energia, ela acontece quando existe a presença, tá? Mas, por exemplo, e aí os processos corporais a mesma coisa. Está dentro dessa possibilidade de você tocar o corpo. Corpos gostam de ser tocados. E é o que eu falo em todos os cursos e todas as lives. Corpos felizes criam mais. E isso você tem quando há o toque, né? É quando existe essa possibilidade de tocar. Mas a gente tem, por exemplo, no curso de barras, aquele processo corporal, que é o saída pela esquerda do cenário, que você pode fazer à distância. Por quê? Você tem um processo verbal que você roda nele, que permite que essa energia vá com potência para quem você está enviando, né? E aí você pode, então, visualizar que está segurando o pé da pessoa, que está tocando pele com pele e fazendo o processo verbal que leva essa energia de forma totalmente energética, como você está perguntando, tá bom? Esclareceu? Depois me dá um feedback aqui, tá? Eu vou passar, então, para o MTVSS agora. Vamos lá. Então, o MTVSS como eu tinha falado anteriormente, é um processo potentíssimo e absolutamente dinâmico, porque ele serve para qualquer parte do corpo que não esteja funcionando bem, qualquer, tá? Então, a gente tem dor, tem mau funcionamento, tem cólicas menstruais fortíssimas, tem enxaquecas, enfim, todo tipo de situação em que o corpo não funciona bem, o MTVSS é extremamente eficiente, tá? E ele permite várias aplicações. Então, a gente tem aplicação para sistema imunológico, para estimular o sistema geral do corpo,
Temos para exercícios físicos, então tem muitos atletas que antes de fazer a sua atividade física, o seu treino, a sua prova, rodam MTVSS. E é muito legal, porque não vai ser pego no doping. Não vai ter o perigo, não vai correr o perigo de ser pego no doping, porque você está trazendo a potência máxima do teu corpo. Não tem droga nenhuma nisso. Não tem nenhum tipo de substância que você tenha que tomar, ou, né, para poder ter essa performance. Então, até para malhar na academia, você vai fazer uma aula né, que exige mais esforço físico, roda MTVSS, você vai ver que a tua performance vai melhorar muito. E também para aliviar qualquer dificuldade em qualquer área do nosso corpo, que é aquele item que eu falei no começo, que só nesse item de áreas do corpo a gente tem sistema nervoso central, sistema digestivo, intestino, dermofacial, esqueleto, sistema linfático, que também é hormonal, e o sistema reprodutor, como eu falei, para cólica, endométrio. Eu tenho uma cliente que ela tinha uma indicação de cirurgia, ela já fez várias cirurgias. E a gente começou a fazer MTVSS, o médico pediu para repetir o exame, porque é como se o útero dela tivesse virado. Ela não vai precisar fazer a cirurgia. Então, assim, é uma mágica, né? É uma mágica incrível. Então, o MTVSS, ele funciona dessa forma. Ele atua dessa forma, e aí a gente tem todas essas aplicações, e no curso, no workshop, a gente tem a possibilidade de rodar todas elas, tá? Eu sempre gosto de permitir as pessoas... Óbvio, né? A gente sempre pergunta para o corpo, entende o que ele quer, o que ele precisa, mas a gente tem a possibilidade de experimentar aplicando e recebendo todas elas, tá bom? Gente, eu tô com um gatinho novo aqui, que ele não tá acostumado, e ele tá causando, peço desculpas aqui, acho que eu vou ter que prender, se ele não parar, eu vou ter que prender ele lá fora. Então, Rê, mais alguma dúvida pra gente falar de MTVSS? Não, aqui não. Nenhuma outra dúvida. Então, a gente vai passar para a supressão das células de gordura. Eu vou pedir só um minuto, gente, que eu vou precisar prender ele aqui fora. Só um segundo. Você vai ter que ficar aqui, porque você não é educado, neném. Só um pouquinho. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Kátia, a Cida fez uma pergunta aqui. Na verdade, ela gostaria de saber sobre sua experiência com esquizofrenia. Tá. Eu ainda não tratei ninguém com esquizofrenia, Cida. Mas no curso que eu fiz agora com o Denos, o SOP, que é o Sinfonia de Possibilidades, ele falou, e aí eu preciso achar qual que tem um processo nessa apostila nova de corpo que está relacionado aos circuitos cerebrais, circuitos ativados, cruzados, e também alguns processos que a gente faz com algumas entidades inculcadas principalmente, que aí é um conhecimento que é além dessa live, isso é assunto para uma outra live que eu até posso fazer um dia com vocês aqui. Eu não dou essa classe é uma classe especial, que é a classe de entidades, requer uma habilitação especial também, onde a gente fala sobre entidades, né? E a gente tem aí algumas entidades, por exemplo, a entidade inculcada, que ela é uma entidade que ela leva as pessoas a, muitas vezes, serem diagnosticadas nessa realidade como esquizofrenia, como ciclotimia, como bipolaridade, como algumas doenças dessas chamadas dos tempos modernos, e que a gente pode trabalhar com processos específicos. Eu não tenho musculatura ainda, assim, de experiência mesmo com esquizofrênicos, tá? Mas eu me lembro no que ele falou no SOP, que
rodando determinados processos que atuam sob essas entidades e também fazendo processo corporal que se relaciona a circuitos que são cruzados, alternados, e aí eu até tenho na apostila alguns processos que eu preciso dar uma olhada e dar uma estudadinha neles, porque, como eu falei, são 50 processos. Eu nunca apliquei todos eles, né? Ainda não consegui aplicar todos eles. Então, porque uns são novos. Na apostila nova, a gente tem também alguns processos que são muito profundos e que eles vêm com asterisco e a gente só pode aplicar em pessoas que já têm curso de corpos ou que fizeram o curso Escolhas e Possibilidades para o corpo receber. Porque ele vai atuar num nível tão profundo que, se não tiver espaço, isso não vai ser uma contribuição para o corpo da pessoa, né? Isso pode ser um desserviço ali para o corpo da pessoa se ela não tiver preparada e não tiver espaço para receber. Então, sobre essa questão da esquizofrenia, eu posso te dizer que tem processo específico para trabalhar essa questão. Sim, as barras sempre serão contribuição para qualquer grau de esquizofrenia. Eu acompanhei um paciente, não foi eu ele não tratou comigo, mas eu acompanhei o processo. Ele tem Alzheimer. E a melhora dele com barras foi uma coisa assim, foram, sei lá, não chegou nem a 20 sessões. A melhora dele, inclusive física, né? E dele retomar memórias, né? Recentes até, né? No sentido de reconhecer pessoas, por exemplo, que é uma coisa que ele não tinha mais. Fazendo essa sessão, ele melhorou fisicamente, que você não reconhece, você fala, não é a mesma pessoa, e no sentido de reconhecer filho e neto, que ele não reconhecia mais. Então, as barras sempre trarão muita contribuição e muita possibilidade para qualquer tipo de doença. Não tem limite. Das barras não tem limite, tá? Tem mais alguma pergunta? Aqui a Pamela ela tem uma curiosidade, se você sabe o que os médicos estão achando sobre essas ferramentas. Ah, tá. Aí a gente já vai entrar num outro assunto que eu jurei que eu não ia falar aqui nessa live, porque eu não quero levantar polêmica, né? Mas assim, gente, eu já falei aqui, vou falar de novo, minha mãe morreu de câncer, tá? A gente descobriu esse câncer em 2013 e quando a gente descobriu, ela lutou bravamente, era um câncer de ovário muito raro, que não existia aqui no Brasil ainda nenhum caso, ela foi o primeiro. E na época a gente descobriu que a USP de São Carlos criou a fosfoetalonamina, que era uma pílula para cura do câncer, que não custava R$1, né, por pílula, baratíssima. E alguns pacientes, numa amostra muito pequena, se submeteram a este teste. E dessa amostra eu conheço 2 pessoas que estavam fazendo esse teste e que curaram o câncer e que diminuíram. Uma era de mama e a outra era de vulva. E elas tiveram um resultado. Eu conheci porque elas tratavam com o mesmo médico no mesmo hospital, só que elas conseguiram a pílula logo no início. Aí a Anvisa, dona Anvisa, aquela que todo mundo conhece, essa mesma, Anvisa, foi lá e proibiu a pílula continuar a ser produzida e também proibiu que as pessoas entrassem com liminar. Por quê? Porque não haviam testes suficientes para que essa pílula pudesse ser utilizada. Mas já tinha gente curada com essa pílula, porque eu presenciei isso. Só que é aquilo, né? A Anvisa, junto com a nossa querida indústria farmacêutica e parte da classe médica, óbvio que a gente não coloca todo mundo no mesmo bolo, porque em todos os lugares tem gente estúpida e tem gente de bem, fazem isso, né? A Anvisa vai lá, libera a Coca-Cola, que e todos os conservantes, porque todos esses sucos que você toma de caixinha, todas as Tetra Paks da vida tem conservante para caralho.
né? E aí a Anvisa libera, né? Porque aí a Anvisa libera esses produtos porque vai dar câncer na galera, né? Porque tudo isso dá câncer no pessoal. Então a Anvisa libera, dá câncer no pessoal, e aí a classe médica e a indústria farmacêutica enche o rabo de dinheiro de vender remédio, não é? Então o que eles acham do que a gente faz aqui? Agora estão tentando, né, cair a possibilidade da gente aplicar. Se você não for psicólogo, se você não tiver formação, você não pode. Isso é uma liminar que estão tentando, né? Não acredito que seja possível. Mas a gente já vê aí movimentos de abaixo assinado e tudo, porque eles estão querendo imputar que apenas pessoas formadas em psicologia, parapsicologia, medicina, possam fazer terapias holísticas alternativas. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é que esse assunto ainda mexe bastante comigo. Então, classe médica, indústria farmacêutica, ninguém tem interesse que a gente divulgue essas ferramentas. Mas a gente está vivendo hoje a nova era, né? A gente está vivendo o momento da mágica. A gente está vivendo um momento onde não dá mais para colocar embaixo do tapete. Porque antes não deixavam a gente saber que a gente podia se curar, que você era o Harry Potter, né? Isso estava muito lá no filme da ficção, nas fábulas, né? Não, hoje não. Hoje o Axis fala para você, negou, você é a imagem e semelhança de Deus, então exerça esse papel. E te dá as ferramentas para que você possa exercer esse papel. É isso que acontece. E a gente já está num momento onde hoje a gente já vê político ser preso. Hoje a gente já vê alguns movimentos de limpeza que inevitavelmente vai ter que acontecer. Talvez não aconteça tão rápido no tempo que a gente precisa e gostaria, né? Mas já existe um movimento das pessoas despertarem de que existe sim alguma coisa muito maior e que dentro dessa possibilidade nova, elas são, né, as protagonistas da sua própria cura. Né? E a Axis, eu não tenho dúvida, que é a ferramenta que veio para mudar o mundo, definitivamente. Quando eu conheci o Axis em 2016, não tinha quem corresse as minhas barras aqui. Eu conheci pela Simone Castro do Rio de Janeiro e eu não tinha com quem corresse as barras. Né? Aí o que eu fazia? Processos verbais. E aí eu ia transformando a minha vida, que foi uma transformação do primeiro dia, primeira vez que eu corri base na minha vida, eu mudei a minha vida. Ali eu atualizei uma nova realidade. E tenho feito isso todos os dias, porque cada dia, como eu falei, eu descubro que dá para ir mais além, o que mais é possível. Essa é a pergunta mais real de todas, porque sempre é possível alguma coisa a mais que você não tinha considerado. Quando você fala o que mais é possível aqui que eu não considerei, pá. Se você não tiver ponto de vista na sua mente, não tiver com a mente lotada de cocô, você vai ter um insight, você vai saber o que mais é possível e você vai saber para onde ir. Porque é assim que as coisas se processam no movimento do corpo e do espaço e da energia e da consciência, tá? Então, eu me perdi no que eu estava falando, não lembro onde eu estava. Não sei nem por que eu estava citando esse exemplo. Eu vou falar então agora, gente, da supressão das células de gordura, tá bom? Que é um outro processo que a gente vai... Cássio, tem só mais uma... Tá. Só mais uma pergunta que é do Gustavo. Ele quer saber se tem processo para quem faz hemodiálise que atue nos rins atrofiados. MTVSS. Só se interrompendo, assim, você já continua. A Rose também quer saber se tem um processo específico para insônia. Ah, tá. O MTVSS, você tem toda a parte renal ali, né? O MTVSS é um processo bem legal e bem importante para essa questão da hemodiálise, até para trazer mais imunidade e aumentar a sobrevida de quem faz quimioterapia, né? Então, o MTVSS é o que eu falaria aqui de bate-pronto e é o que está bem acessível. Mas, na apostila de corpos, a gente também tem processos que são exclusivos para determinados órgãos. Então, eu trabalho, né? Tem um processo específico que eu posso trabalhar diretamente no rim. Mas quando eu faço MTVSS, que eu vou nos pontos onde eu trabalho a suprarrenal, as suprarrenais,
e rins, eu estou ativando a frequência da energia para esse órgão, então o MTVSS é bem recomendado. E o outro era para insônia, tá? A insônia, na verdade, barras é uma baita contribuição para a insônia. Tá? Eu diria que uma das mais eficientes. A minha irmã, ela toma remédio, ela não produz serotonina, né? Então, ela tem que tomar serotonina química e aí ela fica ligadaça. E aí ela tem que tomar remédio para dormir. Então, um rebate o outro, né? Para poder baixar a onda de um, ela tem que tomar um remédio para dormir. E toda vez que a gente corre barras, ela ela dorme sem ter que tomar o remédio para dormir. Então, vou te dizer que as barras é um antídoto, é incrível para insônia. E aí, a gente tem também processos verbais que são bem simples, né? Que já te levam para um espaço de mais sono, né? O próprio mantra do Axis, que é o tudo vem a mim com facilidade, alegria, eu coloco honra e glória. O glória já é o mantra, mas eu incluo honra. Se você fizer, quando você for deitar, ficar rodando esse processo antes de dormir, você vai perceber que você vai para uma outra frequência cerebral e isso leva você para um espaço de muito mais facilidade no teu sonho, no teu sono, né? Porque quando a gente dorme, o corpo descansa, a nossa energia sai, né? Então, quando você faz esse processo antes de dormir, você tem uma possibilidade muito maior de diminuir a tua frequência cerebral para que o sono venha de uma maneira mais fluida e você consiga se desprender e ir para esse lugar de facilidade. Então, isso não só vai te permitir, talvez, né, dormir, como também te trazer um sono muito mais de qualidade. Também, tudo é oposto que parece ser, é a mesma coisa. Tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser, também funciona bem para insônia, porque ele vai fazer a mesma coisa que eu acabei de descrever. Ou se você quiser ficar no Ho'oponopono, por exemplo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, ou ficar no Om, porque não está no que você está falando, e sim na frequência que você vai entrar. Né? Porque também a gente está falando e mexendo energia quando a gente faz os processos verbais todos, né? Então, você, de fato, vai fazer com que o teu cérebro tenha uma redução, né, da frequência cerebral em que ele está trabalhando e isso vai trazer o sono. Tá, então aí a Vivi tá falando que o filho tem 17 anos, tem insônia, quando ela faz barra ele fica mais tempo sem dormir. Você diz que acontece o oposto, Vivi? Ele fica ligado e adrenalizado? É isso? Ah, o oposto. Provavelmente, então, isso ativa nele alguma coisa que liga. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar disso, mas eu acredito que possa, sim, trazer, porque as barras também tem. Se a gente olhar pela perspectiva, porque se tudo é um interessante ponto de vista, existem várias perspectivas, tá certo? Então, não vamos limitar, não vamos criar forma e estrutura, nem linearidade, vamos olhar para uma perspectiva diferente, de estar tirando dele algumas crenças relacionadas a algumas limitações e isso trazer nele uma potencialidade maior e ele ficar adrenalizado. Eu já ouvi muito, eu tenho casos, até o Gustavo estava aqui na live, não sei se ainda está, mas dele falar que ele corre barras, depois de 3 dias ele tem o efeito, 2, 3 dias, de alegria, de euforia, cada um tem um balanceamento energético do corpo e vai receber de alguma forma, né? Então, pode ser... Olha lá, ele tá aí, o Gu. Então, pode ser que nesse caso tenha alguma coisa que libere dele ali, que tire, né, alguma tampa, alguma comporta, algum tipo de limitação que traga essa euforia para ele. Pode ser. Mas eu acho, Vivi, que assim, se ele tiver à disposição e quiser, talvez entrar com alguns processos verbais, né, ou com alguns mantras antes de dormir, que possam diminuir essa frequência cerebral dele para que ele possa dormir. E eu posso pesquisar também se tem algum processo específico para insônia, que eu
Eu não me lembro de ter visto ou da gente ter feito alguma coisa com algum processo específico para insônia, tá? Mas talvez fazer esse processo corporal, né, de tocar na pessoa, trazendo. Isso é o que eu pergunto para o meu saber e ele me traz, né? Que é dar esse afrouxamento no corpo. Certamente fazer uma sessão de SOP com ele vai fazer com que ele fique mais introspectivo e durma melhor, não tenho dúvida disso, porque a gente vai tirando todas as camadas que estão ali bloqueando acessos que não são permitidos pelo corpo até que você retire, né? Tem mais coisas aí no chat, Rê? Não, perguntas não. O pessoal tá só trocando figurinhas sobre os efeitos das barras. Tá. Então eu vou falar aqui agora, gente, da supressão das células de gordura, tá? Esse é um processo que é um processo simples até, mas que a gente vai trabalhar num nível profundo mesmo, de onde a gente gera essa defesa, que são as células adiposas, né? Então, tem um conteúdo que eu tenho aqui da apostila avançada, da apostila de corpos, do último que eu fiz, que fala aqui que a ciência nos diz que temos energia suficiente nas mitocôndrias das nossas células, dos nossos corpos, para que cada um de nós possa administrar uma cidade do tamanho de Mumbai por 3 meses. Vocês imaginam o que é isso? O que é um corpo produzir dentro da mitocôndria da célula está num dos cursos muito avançados de corpos do Axis, tá? Energia suficiente para alimentar durante 3 meses a cidade de Mumbai. Eu não sei que tamanho tem a cidade de Mumbai, mas só o fato de ser uma cidade da Índia, eu já imagino que não seja uma cidade pequena, né? E aí ele coloca aqui, e se as células, isso é energia, essa energia que a gente tem armazenada para isso, a gente está armazenando nas células adiposas, que fazem a defesa do entorno do nosso corpo, para que a gente crie uma atrofia no sentido da gordura. Isso até é um processo muito avançado de corpos, que é o que eu falo para vocês, que é aquele que tem um asterisco, que você só pode fazer esse processo quando a pessoa já tem musculatura para receber. Então, é isso que a gente começa a entender. Por isso que quando eu fiz o curso de corpos, eu falei, eu quero trabalhar com o processo de corpos para quem quer emagrecer. Porque eu tenho certeza, eu sempre tive a percepção, eu também tive muita questão de balança, de engorda, emagrece, minha vida inteira foi pautada nisso, e eu sei o quanto eu deixei de fazer coisas por causa disso, e eu sei o quanto eu demorei para assumir várias potências que eu tinha por conta disso, e quando eu comecei a tirar essas camadas, eu entendi que grande parte dessa criação dessas células adiposas todas do corpo estavam na questão daquilo que a gente se defende, daquilo que a gente quer se proteger, daquilo que a gente escolhe muitas vezes para evitar de ter que escolher aquilo onde a gente vai aparecer efetivamente, onde a gente vai se expor mais, onde a gente vai ficar mais vulnerável, aonde a gente vai ter que realmente encarar os desafios que acontecerem para ir para um espaço de verdade, de criação de verdade. E aí a gente fica escondidinho lá, atrás daquela gordura que a gente vai armazenando, é uma armadura, né? A gente cria essa armadura de defesa para que a gente não vá além. Porque ou a gente não se acha 100% merecedor, ou porque a gente ainda tem alguma crença lá dentro de que a gente não vai conseguir porque a gente não merece. E aí a gente se esconde. E aí a gente cria o quê? Subterfúgios através daquilo que a gente mais tem prazer. Eu fui uma pessoa compulsiva. Hoje eu tenho muito mais controle sobre o meu corpo e sobre as minhas necessidades, vamos chamar assim, as necessidades da compulsão, né? Eu não vivia no presente.
E aí, se você não vive no presente, você está sempre na ansiedade do que vai acontecer lá na frente. 99,9% das pessoas dessa realidade vivem assim. Você não está no presente, você está gerando ansiedade com o que vai acontecer no futuro. E aí, como é que você faz para você estabilizar e alimentar aquilo que você está criando, que é essa ansiedade? Vai buscar o que você já viveu no passado, que é toda a merda que você já fez até aqui. E aí você só não fica no presente. Aí vem a compulsão. E aí a compulsão, ela vem, né? Ela pode vir com bebida, ela pode vir com droga, ela pode vir com sexo, ela pode vir com comida, ela pode vir com trabalho, enfim, né? E durante muitos anos eu alimentei uma compulsão por comida. Por quê? Porque me dá prazer. Eu gosto de comer, sempre gostei de comer, gosto do prazer à mesa, da boa mesa, né? E a comida sempre foi a válvula de escape para quê? Para achar esse momento de prazer que me saciava enlouquecidamente e me mantinha protegidinha no meu escudo, né, de células adiposas. E aí esse processo que a gente faz de supressão das células de gordura, ele vai atuar neste nível, ele vai chegar no teu processo interno mesmo, daquilo que você está armazenando, daquilo que você está solidificando. Inclusive, tem um processo que ele acompanha o de supressão de células de gordura, que é muito legal, que é a liquefação, né, de tudo que está sólido. Então, ele é muito legal esse processo para fazer no intestino. Pessoas que têm intestino preso, você vai fazer essa liquefação da solidez, o intestino funciona e a pessoa se livra desse inferno de intestino preso para poder liberar todas as toxinas do corpo. E esse processo, quando eu fiz o primeiro curso de corpos, que eu fiz com Haris, né, foi em Parelheiros, que é enfim, periferia aqui de São Paulo, a gente fez esse curso e eu estava com a Simone Castro, que foi a pessoa que me apresentou o Axis, a gente estava no mesmo quarto, e a gente trocou todos os dias da liquefação. E é incrível como eu percebia todo o meu abdômen se mexer. À medida em que ela estava fazendo, eu sentia, era como se tivesse um rio dentro da minha barriga, né? E eu falava assim, nossa, que coisa louca isso, né? E aí vai liquidificando tudo que está sólido, e aí, assim, o intestino funciona, a pele fica maravilhosa, né? Mesmo se você já está com aquela carne dura, que já engordou, que já criou, né, solidez ali, é um processo que você também pode fazer para essa questão, né? Ele não é tão eficiente como uma supressão das células de gordura, porque a supressão é a eliminação mesmo, mas ele tem a sua contribuição no sentido de tornar tudo mais líquido e mais fluido, né? Então, é esse o terceiro processo, que é o terceiro workshop que eu vou dar no dia 27. Temos mais perguntas aqui. O Gustavo está contribuindo, né? Que se o teu filho, né? Se ele fizer o enunciado aclarador com muita consciência, que o enunciado aclarador também pode fazê-lo dormir. Talvez porque você já tenha feito isso, não sei. O Gustavo é o meu case. Ele é o meu paciente que entrou no Axis, que deixou de ser paciente, e agora eu estou vendo que ele vai ser um maestro em algum momento. Tati, a Evelise levantou a mão, eu abri o microfone dela. Evelise. Oi, eu fiz o curso de supressão das células de gorduras aí para emagrecimento, mas ele é bem específico. É diferente se eu fizer a classe de corpos, ele tem mais possibilidades dentro dessa ferramenta? Ele é o mesmo, tá? Ele é o mesmo, mas ele faz parte do curso de corpos. Eu acho até, Evelise, eu estou com a apostila nova de corpos aqui, e esse supressão das células de gordura, ele não está mais na apostila nova, ele está na apostila antiga. Eu consigo ministrar esse curso porque eu fiz o curso na apostila que ele está. E quando a gente tira a licença para ser facilitador de corpos, a gente recebe um cardápio que vem com possibilidades, com alguns cursos que a gente pode mesclar. Então, na apostila nova de corpos,
O processo que tem sobre emagrecimento, ele fala de reversão de FAT, que é um outro processo. E ele é um processo que está com asterisco, que ele fala justamente o que é o FAT? É a atrofia de terminais funcionais, que é justamente isso que eu comentei aqui com vocês, da energia que a gente tem para alimentar uma cidade e que a gente não utiliza, e a gente cria atrofia dela interna e vai virar a célula de gordura. Como ela não sai, ela não expande, ela vira gordura. Então, na apostila nova você tem acesso a esse processo e ele está, sim, dentro da classe de corpos, de 3 dias de corpos, mas é a apostila nova e não é esse mesmo supressão de gorduras, você vai ter esse outro. Mas se você tiver a oportunidade de fazer a classe de 3 dias de corpos, faça, porque você vai ter muito mais espaço no seu corpo para receber tudo dali por diante. Então, eu acho que essa é uma contribuição, mas virá outras maiores até. Olha, Mumbai, a Cida falou que Mumbai tem 603 km², gente, então é energia para caralho. É muita energia, né? Que mais, amores? Temos mais perguntas? Enquanto nós estamos aqui na sala, nem olhei. No chat, não. Não temos mais perguntas. Olha, a gente está com 40 Não, estamos em 47. pessoas na sala. Que lindo isso. Então, amores, se alguém tem pergunta, se alguém tem uma contribuição, ô Guga, você quer fazer a tua contribuição lá do Saída pela Esquerda do cenário para as pessoas entenderem como tudo é muito possível quando a gente se coloca a serviço de ser o ser infinito potente que nós somos? Será que o Guga está aí ainda? Ô, Kati, não esquece de falar também das datas, né? Ah, tá bom. E as datas eu acho que eu prefiro que você fale, porque eu não lembro agora os horários, eu acho. Gustavo? Eu vou só falar as datas, então eu já libero o Gustavo, pode ser? Tá bom. Tá. Eu vou colocar também os links no chat. Então, dia 24 de janeiro, 25 de janeiro e 3 de fevereiro, a gente tem uma classe de RIPEDs. Dia 26, uma classe de barras. A classe de RIPEDs é dia o mesmo 27. horário todas, da tarde, né? Só o das horário. 14 às 18, isso. Tá. MTVSS é dia 27. Barras das 9 às 18 no dia 26. Isso, das 15 às 19. E supressão de células de gordura no dia 27 também, das 9 às 13. Tá, é de manhã. É isso. Legal. E, bom, convido vocês, vou ficar super feliz se a gente se conhecer pessoalmente. Se não for dessa vez, que seja quando for contribuição, né? Porque é sempre isso, a gente sempre puxa a energia da classe de como a gente pode ser contribuição e receber a contribuição, porque vocês contribuem infinitamente, vocês não imaginam a contribuição que vocês são para o facilitador. Então, eu sempre engajo com isso, porque é essa contribuição que me alimenta também. Então, o que mais é possível e quanto mais a gente pode contribuir juntos, porque é assim que a gente consegue criar um espaço completamente novo e diferente. Aí, reabre o microfone do Guga, então, só para ele falar um pouquinho para as pessoas, a experiência que ele teve com o processo corporal. Ele tem curso de barras, tá? O Guga tem um curso de barras. Tá aberto já. Vai lá, More, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Tá, teu áudio tá perfeito. Boa noite a todo mundo. Foi muito impressionante fazer a saída à esquerda do cenário, que é um processo verbal, que ele pode ser, como a Catiane falou, ele é pensado para ser feito presencialmente, mas o fluxo de energia é tão grande que também é possível fazer à distância. Então,
eu sou ator, eu faço parte de um grupo de teatro que chama Companhia Teatro Documentário, e tem uma outra atriz do grupo aqui na sala também, a Júlia. E a gente fez uma peça que a gente contava a história de uma senhora que tinha 100 anos. E a gente fazia no cemitério da Vila Mariana. Então, assim, foram muitos anos, foram mais de 3 anos dedicado a essa senhora, né? Constantemente estar com ela, enfim. Então, existe um carinho nosso. Veja, não sou familiar dela, esse contexto é bastante significativo. Sou um ator que trabalhei junto com ela. Ela emprestou essa história para o grupo. E aí, agora, no comecinho de janeiro, eu já passei dezembro me perguntando, sem parar, nos processos verbais, para onde é que eu tinha que passar o ano novo, onde é que eu tinha que viajar em janeiro, se era para ficar em casa, tal, né? E era impressionante porque os processos verbais, eles nunca dão errado, eles sempre funcionam, é incrível, sempre. Só que aí não vinha resposta, eu pensava, meu, se não vem resposta, é para eu estar em São Paulo. Bom, mas enfim, taurino, teimoso, fui viajar. Assim que eu fui viajar, teve um dia que eu tava... teve uma noite que a noite ela foi muito turbulenta, eu não dormi bem, eu via sombra, eu ouvia coisas, eu tava muito mais atento, eu pensava assim, bom, eu preciso estar completamente acordado, não posso dormir essa noite. Isso já vem, é um processo também que vem muito das barras, né? Uma consciência muito grande. As coisas se apresentam, você não fica desesperado, bravo, aí não consigo dormir e tal. Você começa a entender, o que o meu corpo quer conversar comigo? O que eu tô acordado agora, né? Isso é muito interessante. Bom, por fim, foi uma noite muito agitada e na manhã dessa noite mal dormida ou não dormida, veio a notícia que a dona Francisca, que é essa senhora de 100 anos, estava inconsciente, tinha se machucado e aí deu uma embolia pulmonar, ela estava inconsciente. Só que já era muito impressionante, ela está com 103 anos, quando a gente trabalhou com ela tinha 100 anos, mas agora está com 103. E ela não morria, ela ficou ali presa, né, naquela situação durante bastante tempo e a família começou a ficar incomodada. E aí eu pensei naquela madrugada, né, a intuição ela ficou muito mais aguçada, depois comecei a fazer as barras, e aí eu lendo a apostila de barras, que tem esse processo corporal, né, a saída pela esquerda do cenário, eu falei, bom, eu vou fazer o enunciado, a saída pela esquerda do cenário, que é você libertar. Não sei se todo mundo aqui, né, Kátia, entende eu falar o que é. A saída pela esquerda do... Isso. Só para contextualizar, na verdade, é você fazer um processo que dá para a pessoa a escolha de se ela quer ir ou se ela quer ficar. A gente libera o acesso para a pessoa escolher viver ou morrer. E tem casos até de saída pela esquerda do cenário que a pessoa se cura. Talvez não no caso da dona Francisca, porque ela já tinha ali, ela já estava de sobrevida, ela estava num coma. Mas assim, tem casos de doenças graves que a pessoa escolhe ficar e o corpo se cura. Ou então ela simplesmente aceita que deu e ela escolhe que chegou a hora de ir. Basicamente é isso. Mas a escolha é sempre da pessoa. E aí tem essa convocação, né? Ou o corpo melhora e a pessoa fica bem, ou, enfim, vai embora mesmo descansar, né? E aí eu fiz exatamente como estava descrito na apostila, lembro bastante da Catiane comentando sobre isso. Lembro que no curso de barras a Catiane comentava até que era possível fazer com os animais, né? Sim. E aí, assim, eu não tive medo, eu não tive dúvida, eu não achei que seria algo ruim. Eu sabia que eu seria contribuição naquele momento. E aí eu chamei meu irmão e minha cunhada que estavam comigo, né, para me ajudar a direcionar. Eles nem sabem o processo, eles nem entendem, mas para me ajudar a direcionar essa energia pensando nela também, porque eles também conheceram essa senhora. E aí imaginei colocando as mãos na sola do pé dela, dos pés dela, visualizei bastante a figura dela e rodei os processos de saída à esquerda do cenário.
E aí, quando eu terminei de rodar assim, né, eu lembro que eu virei pro meu irmão, pra minha cara, e falei assim, bom, agora, era uma certeza absoluta. Bom, agora a gente vai esperar mais ou menos 5 a 10 minutos e o pessoal da família vai telefonar dizendo que ela partiu. E aí, gente, impressionantemente, foram em 3, 4 minutos ver a notícia exatamente como eu senti que seria. Então, assim, eu sou muito de ver para crer, né? Mas esse rolê é impressionante, assim, me surpreende muito esses processos verbais, né? Rolou uma conversa aí de campo quântico no começo, de física quântica. É total isso mesmo. Você aprende a colocar intenção, você entende. Quanto mais consciência você tem, aquilo já está significado, né? Então já tem você tem um registro de acesso no universo quando você roda o processo. E isso é expansão de consciência mesmo. Era isso que eu tinha para compartilhar. Muito obrigado. E o que eu quero te dizer aqui, assim, o Guga, quando que você fez a primeira consulta comigo? Quando foi? Foi em setembro. Setembro? Uhum. Então, e você chegou com... Como é que tava? Como é que era o teu mood quando você chegou? Eu cheguei com a cabeça podre, gente. Pensamentos obsessivos, medo. Sabe quando você fica pensando... Você não sai daquele pensamento, você não sai, se sente angustiado, assim, isso atrapalha a sua energia para trabalhar, para você fazer as coisas. É medo mesmo, né? Umas coisas, umas entidades que você não sabe de onde vieram, assim. Cheguei ruim. E mudou. Mudou. É impressionante. É impressionante. Então, isso eu acho legal falar, que assim, é muito rápido, né? Só quis trazer isso, porque é muito rápido, né? Então, é um processo dinâmico, a gente de fato transforma a nossa vida. Só que assim, o Guga é psico do processo, né? Não é, ele faz todo dia, faz de manhã, faz à tarde, faz à noite, porque eu percebo muito isso. Como eu faço muitos atendimentos, eu saco de cara quem é que treina, quem não, quem faz exercício, quem faz processo, quem não faz. Porque assim, você vai lá correr barras e só corre barras, tá bom. Você vai criar mais espaço. Mas o que você está escolhendo? Se você não escolher, você não vai criar nada novo. Porque o que cria é a escolha. E para que você possa ter espaço e possibilidade de escolher assertivamente, você precisa fazer os processos verbais. Os processos verbais estão ali para ser usados. Então, assim, não adianta ir lá correr barra, sair, parar de correr barras e ficar pensando merda o tempo inteiro. Que vai voltar tudo de novo e não vai sair do lugar. Então, tem que correr barras, tem que fazer os processos verbais. Se você tiver possibilidade de fazer o processo de corpo, faça processos de corpos, porque aí vocês vão começar a criar. Aí é o processo de criação efetiva. Porque aí você limpou o lixo, você está gerando... O que as perguntas fazem? As perguntas geram energia, geram potência para que você abra o teu campo de consciência para poder fazer escolhas assertivas. E se você fizer a escolha com os 4 elementos que vão mudar o mundo, que é pergunta, escolha, possibilidade de contribuição, vocês vão estar atualizando a vida de vocês todos os dias, o tempo inteiro. E isso é o que a gente ouve nos cursos mais avançados do Gary, tá? Ele fala isso em todos os cursos. Dos 4 elementos que vão mudar o mundo. Porque se você agir dessa forma, você vai estar atualizando uma nova realidade todos os dias. Não tem quem te segure. Agora, tem que fazer os processos verbais. Os processos verbais são absolutamente importantes. Nas minhas consultas, eu rodo o processo verbal o tempo inteiro. Para mim, o tratamento tem essa... Eu falo tratamento porque você se cura. Ele tem essa eficiência de tempo porque eu mesclo as duas coisas. Eu sei que tem facilitador que só corre barras e não trabalha processos verbais. Ou porque não quer, ou porque não escolhe. Tá tudo certo também, porque tudo é escolha. Cada um tem que fazer o que é leve para si. Mas, se você quiser velocidade, dinâmica no processo dessa cura e dessa limpeza, coloque processos verbais na sua vida e você vai atingir uma velocidade que você jamais imaginou que fosse possível.
Eu diria que a velocidade da luz, a mesma velocidade da luz, porque tá aqui o Guga, que é um exemplo vivo disso, e eu também sou, né? Porque, como eu falei, quando eu comecei a fazer, eu não tinha quem me corresse barras, então eu nem corria as barras. Eu só fazia processo verbal. E eu transformei muita coisa só com processo verbal. Então, juntar tudo é trazer a potência máxima do ser infinito. Porque você para de ver a questão como problema, né? Você fala, olha, que inteligência eu tenho que usar aqui agora, né? Então você convoca um tempo de pergunta na cabeça, e aí o corpo responde, é impressionante. Ai, muito obrigada, Guga, pela sua contribuição. Lindo, obrigada. Obrigado, Obrigada. valeu. Rê, eu acho que foi, né? Eu acho que tem uma pessoa aqui só falando que ela queria retomar a questão do processo para pacientes renais. O que eu posso dizer sobre isso aqui neste Zoom específico, né? É o que eu disse. Eu posso te dizer como os processos corporais eles atuam, né? A questão renal do paciente, ela é renal, mas ela poderia ser de pulmão, ela poderia ser de qualquer outro órgão, né? Então, tem processos específicos para determinados órgãos. O MTV-SS, ele vai contribuir muito com um paciente com problema renal, porque ele atua também sobre os rins. E quando a gente chama uma das formas de aplicação do MTV-SS, ele é especificamente, a gente trabalha o sistema imunológico do corpo, aonde uma das glândulas que a gente ativa para o sistema imunológico do corpo é as suprarrenais. E a gente pega nos rins também, né? Então, esse é um processo que é muito funcional para esse caso. Mas tem outros processos, no caso de serem específicos para este órgão, que podem também ser de uma grande contribuição. E ele vai atuar da mesma forma, fazendo o afrouxamento das moléculas e trazendo possibilidades para aquele órgão reagir, para aquele órgão atuar, né? Essa é a cura do corpo. Óbvio que vai depender do nível do paciente, em que grau ele está, se é um paciente que está na diálise ou não, e mais do que isso é saber o quanto ele escolhe dar espaço para esse processo atuar. Porque, por exemplo, meu pai faleceu, entre meu pai descobrir que tinha o câncer e falecer, foram 45 dias no máximo. Mas ele era um homem de muitos pontos de vistas, né? Ele era ancião, testemunha de Jeová, que é uma religião extremamente dogmática, com muitas regras, muitos senões. Então ele não era aberto a nada, ele não permitia que eu fizesse nada, nem rodasse nenhum processo com ele. Então, veja, minha mãe descobriu um câncer em 2013, teve uma qualidade de vida maravilhosa até 2017. Durante 3 anos ela viveu de uma forma que as pessoas não acreditavam que ela tinha câncer. Ela só realmente caiu no último ano por conta de uma trombose, que aí ela não segurou a onda e nem a imunidade do corpo aguentou. Mas durante 3 anos ela viveu como um touro, trabalhando, as pessoas não acreditavam que ela tinha um câncer. E ela era aberta a tudo. Ela fez o curso de barras comigo. O primeiro curso de barras que eu fiz foi para poder aplicar nela, para que ela pudesse ter mais conforto nesse período da quimioterapia. Então, ela aceitava aquilo, ela encarava tudo aquilo como verdade, como possibilidade, e ela conseguiu viver 3 anos. O meu pai não aceitava nada, e ele ficou 45 dias. Fiz vários processos nele, porque eu estava no hospital, e assim, nos momentos em que ele estava sedado e tal, eu fazia processo, eu ficava fazendo processo nele. Inclusive, fiz o Saída pela Esquerda do Cenário, né? E, na verdade, ele não foi nem eu que fiz, eu pedi para 2 amigas facilitadoras fazerem, porque eu não estava em condições de fazer, e eu não consegui fazer o dele. Mas essas 2 amigas fizeram, e foi realmente na noite em que ele se foi. Então, assim, vai também muito do quanto a pessoa se permite, o quanto ela aceita e o quanto ela está em espaço para que ela possa receber o processo. Mas, basicamente, é isso.
tá? Se você quer um processo que eu te indique agora com relação à questão renal, faça o MTVSS. Se você quer algum processo que seja específico, procure um facilitador de corpos para que ele possa fazer o processo mais indicado para o corpo da pessoa com quem você quer contribuir. Eu posso ser essa contribuição. Se você quiser me procurar no privado, a gente marca. E é aquilo, eu posso até achar na apostila um processo que seja dos rins. Mas na hora que eu encontro a pessoa e que eu faço a pergunta para o corpo dela e para ela, o que ela quer receber, pode vir um processo que não tenha nada a ver com rim. Pode ser um outro, porque a gente pode trabalhar o que foi a causa da questão renal, o que acontece muitas vezes. Né? Então, assim, é aquilo que o corpo pede. Às vezes a pessoa chega lá, tô com dor de cabeça. Eu posso pegar um processo de enxaqueca? Posso, mas se eu pergunto pro corpo dela, pode me dar um processo de Ripédes, por exemplo. Porque a dor de cabeça dela é a causa, aliás, é o efeito do ponto de vista e do julgamento que ela está criando. E é isso que gera dor de cabeça, não necessariamente a enxaqueca. Né? Então, é basicamente isso, não existe uma fórmula de bolo. Quando a gente faz o tratamento energético, o trabalho energético, é seguir a energia, não é a receita do bolo que está pronta e que vai lá para o forno e vai fazer e vai sair aquilo. E é por isso que a gente tem que fazer 2 cursos de corpos, de 3 dias de corpos, para poder facilitar. Porque um não seria suficiente, porque é onde a gente consegue ter realmente essa estatura, toda essa parte muscular mesmo, de consciência, para poder perceber o que vai ser contribuição para aquele corpo. Tá bom? Mais dúvidas, pessoal? Kátia, tá me ouvindo? Eu tô agora. Tá me ouvindo, Kátia? Tô te ouvindo. Tá, não, eu tô no celular agora. Acabou a luz, olha que legal, como pode melhorar. Tá. Não, mas você tá aí, tá gravando ainda, só que veio para mim a gravação, tá? Tem mais perguntas, amores? O MTVSS, podemos trabalhar a questão do emagrecimento? Olha, é o que eu falei aqui. Eu fiz o facelift numa cliente que queria tirar as bolsas. Né? Ela queria tirar a bolsa e ela emagreceu 6 quilos. Então, eu não falaria que o facelift é para emagrecimento, mas no caso desta pessoa, que provavelmente não tinha ponto de vista sobre algumas coisas e deveria ter ponto de vista com relação ao que é engordar, relacionados ao processo dela de envelhecer e de morrer, que é o que as frequências que a gente puxa, né? São várias outras, mas a gente trabalha 27 frequências no facelift, então a gente chama essas frequências. Se aquilo canaliza, né, com ela, faz conexão com alguma crença que ela tenha, que a faça engordar, vai atuar naquela crença e vai emagrecer. Portanto, dependendo da situação, pode até também contribuir o MTVSS para emagrecimento, mas ele não o emagrecimento não está entre as aplicações que a apostila sugere aqui, tá? Só para não passar uma informação errônea para vocês. Ai, meu Deus. Que mais, amores? Cate, como acessar a gravação? Você tem um grupo de WhatsApp? Tenho. Eu tenho um grupo chamado Seja a Energia que Funciona. Rê, se você puder compartilhar, você consegue do celular compartilhar o link do grupo aqui? E aí nesse grupo eu levo alguns conteúdos, eu coloco alguns vídeos, eu coloco alguns processos verbais e eu divulgo minhas classes, as minhas coisas, eu divulgo nesse grupo. E aí também funciona como um chat, né? Porque se você tiver dúvidas ou se você quiser contribuir com alguma experiência que você tenha tido, como essa do Gustavo, ou enfim, né, experiências de processos corporais que as pessoas relatam, é sempre muito bem-vindo, porque isso sempre acaba criando mais energia para o grupo e isso traz contribuição para todo mundo que está lá. Obrigada, Sandra. Gente, é isso. Se acabaram as perguntas, acabamos a nossa live.
Os gatinhos estão aqui. É porque, assim, esse aqui, ó, é o Marlon Brando. Ele chegou ontem. E eu tenho a Brigitte Bardot, que já está aqui há um ano. E ela não aceitou o Marlon Brando. Então, ela está guisando para ele, está brigando com ele. Ela está aqui atrás, ó, sentada. E ela está muito puta da vida, porque ela tem o Marlon Brando aqui agora. E eu tô torcendo para que eles me amem em algum momento, porque trazer ele para cá foi só para ela ter companhia, porque ela fica muito sozinha. Ó, ela tá aqui na caixa. Brigitte, olha aqui, dá um oi pro pessoal, Nenê. É isso, amores. A Evelise, a Renata vai colocar aqui, ó. A Renata vai colocar o link do Seja Energia que funciona aqui para vocês. Já coloquei. Não apareceu aí? Você já colocou? Já coloquei. Ah, tá. Porque a Evelise está perguntando. Evelise, vai no chat aqui do grupo e você só clicar. Aí você clica no link que a Renata postou e você consegue entrar no grupo. Aí a gente vai se falar por lá. Tá bom? Olha lá, foi de novo. Entrou de novo. Então, eu não perguntei para a Brigitte se ela queria companhia, Fê. Eu não perguntei, mas ela fica tão sozinha, porque eu fico tão longe aqui, e quando eu chego ela começa a causar tanto, que ela mostra para mim que ela precisa de uma companhia quando eu chego. Porque aí eu me sinto culpada porque eu fiquei tanto tempo fora, entendeu? Tá bom? Amores, obrigada, 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 obrigada. Eu amo vocês porque vocês me permitem ser esse canal, ser essa contribuição, poder trazer novos conteúdos para vocês. E assim, eu quero só terminar falando uma coisa. Façam todas as classes que vocês tiverem oportunidades de fazer de Axis. O Axis, ele existe para ensinar vocês como receber mais. Como ir para um espaço de serem mais, de conseguirem mais. E peçam sempre por mais, porque sempre pode melhorar, sempre, sempre, sempre pode melhorar. Então, pergunta para o corpo, a hora que tem uma classe legal, com facilitador que você não conhece, mas que de repente te passa uma energia legal, põe lá, fulano de tal, facilitador tal, corpo, como é que nós vamos estar daqui 5, 10 anos? Vê o quanto ele expande, entendeu? Porque é isso, não tem quem é melhor do que ninguém, tem quem vai trazer uma contribuição para a tua energia, tem a energia que vai se conectar com a tua e vai permitir que você mude teu mundo. E não tem hierarquia, porque fulano já é isso, porque ciclano já é aquilo, porque o outro, isso para mim não é convite, nunca foi, sabe? Porque eu tenho certificado, pergunta para o teu corpo quem é que vai contribuir mais para você. Porque consciência, como o Dan falou agora no SOP, consciência é uma linha contínua, é uma continuidade, né? Você aumenta, você expande, você trabalha. Isso não tem a ver com hierarquia de quantos cursos você fez. Óbvio que as habilitações, elas são super importantes justamente para te habilitar e te gerar mais consciência e mais musculatura para ir mais adiante. Mas contribuição todos nós somos. Vocês são para mim uma baita contribuição. Tanto aqui nas lives como nas classes. Eu sempre sou facilitada nas minhas classes por vocês. Porque sempre uma dúvida que vem, alguma coisa que alguém levanta, isso sempre traz em mim um lugar onde eu sei que eu posso ir mais além, até naquilo que também muitas vezes ainda está no meu ponto de vista. Porque eu sempre pergunto para a consciência, e é na consciência que eu trago as respostas. E quando vem uma energia que me permite isso, contribui comigo, facilita, me facilita, vocês me facilitam. Então, não existe essa hierarquia. O que existe é a energia que funciona para você. E você pode perguntar isso todo momento para qualquer pessoa. O que funciona mais? Quem vai te trazer mais contribuição? Qual é a classe, o assunto que vai te trazer mais contribuição? E façam, porque sempre você vai sair de uma classe de Axis com uma estatura muscular maior do que a que você entrou, sempre. Pode ser live gratuita, pode ser o que for. Porque é disso que o Axis trata, de ensinar você a receber mais, ser mais e conseguir mais, tá bom? Eu acho que aqui terminamos então, não é?
Ah, vou facilitar para o Marlon a sectioners. Olha como ele é lindo, eu tô tão apaixonada. Tá bom, meus amores? Posso falar rapidinho? Fala, Fê. Eu quero te agradecer, porque você é muito generosa, sabe? Se trata exatamente disso, de empoderamento. Essa tua energia, ela é um convite para cada um de nós que está aqui, enfim, de todos que te conhecem, de poder acessar esse poder, essa potência que cada um de nós tem. E isso me emociona muito. Eu sou muito feliz e grata por ter conhecido você. Ai, Fê, obrigada. Beijo no coração, amada. Obrigada. O que eu, assim, quando eu fiz a escolha de trabalhar com isso, porque foi esse mês, na verdade, faz 2 anos que eu tô procrastinando essa escolha, né? E aí agora em dezembro eu falei, caramba, eu fico falando para as pessoas escolherem, e eu tô na retranca. Então, eu escolho pela contribuição, e é isso que eu vou ser. Então, hoje eu estou 100% dedicada ao Axis, porque eu sei que eu vou trazer muitas possibilidades, porque eu descobri essas possibilidades. Então, para mim é muito lindo ouvir isso de você, porque de alguma forma eu acho que eu já estou realizando essa possibilidade tão recente. No momento em que você se permitiu, você abriu esse campo de permissão para os outros. É isso que aconteceu, e está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Eu sou muito feliz de estar junto nessa caminhada aí. Que bom, Fê, obrigada. Você é muito bem-vinda. Vocês todos são muito bem-vindos. Tá bom? Um beijo, meus amores. Até a próxima live ou até a próxima classe, né? Beijo.